olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a autonomia do Legislativo sobre as emendas parlamentares. É a primeira vez que o deputado alagoano se manifesta após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pedir transparência total para as emendas PIX e as emendas de comissão. Se o orçamento secreto que virou emendas dos parlamentares é algo ruim ou escandaloso, muito, mas muito pior é o atropelo, uma vez mais, do Congresso pelo STF. E olha como é que funciona o truque. É muito chinfrim, né? Muito mequetrefe, qualquer um percebe. O PSOL entrou com o Madin e pedido de medida cautelar contra as emendas. Aí o Dino vai lá, né, e dá o recado dele e tudo, e vai decidir. Aí pego o presidente da Câmara, Arthur Lira, cochichando assim, com a mão na boca, com o Rodrigo Pacheco. Ninguém sabe o que foi dito, né, mas essas imagens estão disponíveis. Então, é um jogo de cabo de guerra onde não há nenhum compromisso com a coisa pública e com o caminho republicano. O PSOL, a esquerda descobriu uma forma de governar sem voto. É a democracia de gabinete. Não precisa mais ter Congresso. O Congresso vai cada vez mais ser carimbador, sei lá o quê, né? Vai gastar lá 11 bilhões por ano para os eleitos viverem bem, com seus assessores, tudo. Mas se não se defender na questão do Alexandre de Moraes, se não se defender em relação a esses atropelos, não vai mais ter serventia a Casa do Povo. Porque o PSOL, que é um partideco, né, de extrema esquerda, vai lá e provoca, antes essa figura era a figura do senador saltitante, Randolfo Rodrigues, da Rede. Era o partido de um senador. Mas, pô, como o cara era presente e ativo no STF, né? Ele quase despachava diariamente lá. Então, o partideco entra com Madin, com medida cautelar, não sei o quê, e são acatados por ministros que querem, de alguma forma, colocar de joelhos o Congresso. Porque se o Congresso fisiológico desse centrão é ruim, muito pior é não ter o Congresso como freio ao projeto tucanopetista de transformar o Brasil na Venezuela de vez. E eu quero lembrar também, misturando as pautas, porque as coisas se misturam, que hoje eu vi, já adiantando, né, a outra, né, mas eu vi muita gente falando, cuidado, até o Marçal foi nessa linha, né, cuidado que se o Alexandre de Moraes cair, é o Lula que indica mais um comunista para o STF, né? Eu quero lembrar a todo mundo aqui que quem está perseguindo, promovendo prisões arbitrárias, cancelando passaportes, censurando todo mundo, quem está totalmente descontrolado é o tucano Alexandre de Moraes. Eu acho que está na hora de cair a máscara do PSDB e dos tucanos de alma, e no caso o Alexandre de Moraes foi PSDB mesmo, filiado, fez o símbolozinho dos tucanos junto com Dória e Alckmin, trabalhou para o governo Alckmin, tucano mesmo. Eu quero lembrar que os tucanos são petistas com perfume francês. Agora, se você jogar Chanel num gambá, continua sendo um gambá fedido. Então, achar que os tucanos, só porque falam de forma mais civilizada, são menos ameaçadores, isso é uma aliança tucanopetista. O Alckmin não foi o cara que denunciou que o Lula queria voltar à cena do crime. Ele não está junto com o Lula, defendendo o Lula e o Moraes nesse aspecto todo. Não foram os governadores tucanos que botaram para quebrar, que fecharam gôndola de supermercado na pandemia? Então, olha só, eu fiquei durante 14 anos metendo malho no PT, o Lula me processou e perdeu. O PT me meteu processo e perdeu. Eu sinto saudade do país em que eu podia, primeiro, visitar e, segundo, subir em carro e gritar contra o Lula. Eu não posso fazer isso hoje. Agora, dica, né, para achar o responsável. Não foi o Lula, não foi o Dirceu e não foi o PT. Foi o sujeito do partido tucano. Então, meus amigos, não venham com essa não, tá? O Congresso do Centrão Fisiológico ainda é melhor do que essa aliança, do que esse consórcio podre que mira no exemplo da Venezuela e quer tornar descartável o Congresso, porque a opção é ter que comprá-lo com mensalão 2.0, né? Isso é caro, isso pode deixar bandeira, rastro, né? O orçamento secreto era um pouco isso, e
e agora eles estão querendo acabar com o orçamento secreto. Ah, é por bondade, é porque eles estão... O Lira é o problema. Aí quando vem a imprensa meter o pau no Lira, você já sabe, desconfia, né? É porque eles querem bypassar o Lira. Na Venezuela não precisa mais do Lira, não, gente. Fala, Silvio. Não, muito breve, Brau. Primeiro, quem fiscaliza lá na ponta é o Tribunal de Contas da União. Ou seja, a gente não está falando nem do STF, nem do Congresso. Portanto, quando o Flávio Dino resolve colocar a sua caneta na mesa, ele está, inclusive, avançando contra o próprio Tribunal de Contas da União. Só para deixar isso claro. E o segundo ponto, e acho que o Rodrigo acabou falando isso no final do comentário dele, é claro que eles estão fazendo isso por barganha política. É claro, é óbvio. Eles não têm mais o Mensalão, eles não têm mais o Marcos Valério, não tem mais o Banco Rural, o BMG, que você ia lá e pegava o dinheiro na boca do caixa, como o PT fazia, como seus aliados faziam na época do Mensalão, dinheiro vivo. Ia lá e sacava o dinheiro. Então agora a barganha é por meio de emenda. Então, o que a gente está assistindo é o governo Lula tentando, de alguma forma, avançar politicamente numa articulação política pífia, porque não tem, mas tentando avançar contra o Congresso, dizendo o seguinte: olha só, vocês não vão votar comigo? Vocês não querem votar o projeto aí que o Fernando Haddad levou? Então não vai ter emenda. Só que para isso a gente precisa do Flávio Dino, que até ontem era nosso. Ele só cruzou a praça dos três poderes. Ele saiu do Ministério da Justiça para o STF. Fabi, e essa decisão do ministro Flávio Dino e a resposta do Arthur Lira, hein? Sua análise. Mas tem ligação, né? Tem gente, inclusive, que está ligando esses dois fatos, né? Eu, particularmente, acho que são fatos independentes. O problema é que, quando tem muitos problemas, aí as coisas se conectam e o bem acaba aparecendo, a verdade também. Mas olha só, olha que interessante, Silvio, que você colocou, o Dino, né, e a situação interna, mas o Dino ele já foi do Legislativo, ele, na cabeça dele deve ser isso, né? Ele não sabe direito o que ele é. Ele não sabe se ele é ministro do Lula, se ele é, de fato, um governador, se ele é senador, se ele é deputado, ou se ele é ministro do Supremo, né? Por aí já dá para ver. Fora as ligações que ainda eles mantêm. Então, essa situação no Brasil precisa ser resolvida. Essa questão institucional está para lá de alarmante, realmente. O papel do Poder Judiciário não é legislar sobre as leis, né, que acabam fazendo o Executivo. Quem executa é o Executivo. Até isso eles estão atravessando. Se for ver bem, eles estão atravessando até o próprio Lula, porque o Lula não vai ter como, né, fazer o que ele pensa, ou melhor, quando eles falarem entre o consórcio, ele solta a verba e as emendas necessárias. O Lira ficou muito preocupado com isso, o que eu acho uma judiação, porque diante de tantos temas importantes que nós precisamos de postura firme do pessoal do Congresso Nacional e principalmente de ambas as presidências das duas casas, nós temos que lidar com a triste realidade que eles estão preocupados com o próprio bolso. Né? Não bastasse isso, eles também aprovaram, enquanto ninguém está olhando, porque estamos muito preocupados com a nossa própria liberdade individual, eles aprovaram lá a anistia para partidos políticos. Né? Então, é isso. Enquanto a gente não olhar e ver que o problema é muito mais sério do que um simples Flávio Dino lá no STF, porque é simples, tá, gente? A sabatina não foi feita como deveria. Eu vou pregar isso até o fim. Então, a gente vai ter esses escândalos mesmo.